Olá, queridos, que bom estarmos de novo aqui com vocês. Nós desejamos que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida constantemente. Que Deus o fortaleça e o abençoe. E é um prazer, mais uma vez, podermos desfrutar da sua presença e da sua participação conosco no Guia Tempo com Deus. Queridos, nós queremos já começar sempre te lembrando, por favor, preste atenção, ouça com carinho, reflita, curta. Então, para você não esquecer, agora que você está começando aí, já dá o seu like. E ao final, encaminhe para outras pessoas, as quais você sabe que poderão ser abençoadas, desafiadas e edificadas com essa mensagem. A gente geralmente também pede a você, se você pode no seu culto doméstico tratar deste mesmo assunto ou levar este assunto para o culto doméstico, pode ser um motivo até de você saber a quanto anda a cabeça da sua família neste processo. Então, assistir o vídeo e discutir, se por acaso não chegaram a uma conclusão e quiserem alguma ajuda, podem fazer contato conosco via WhatsApp, que a gente sempre está disposto a auxiliar naquilo que for estiver ao nosso alcance, né? Ou então você também já pode deixar o seu comentário logo abaixo do vídeo, alguma pergunta, algo que possamos ajudar, faremos com prazer. Sim. Bom, estamos trabalhando a declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica. A declaração de Nashville é uma declaração de fé evangélica cristã sobre o papel da sexualidade e do gênero humano. Essa declaração foi autorizada pelo Conselho sobre Masculinidade e Feminilidade Bíblica. E essa declaração, irmãos, ela apresenta oposição a tudo aquilo que nós temos visto na atualidade no nosso mundo sobre sexualidade fora dos parâmetros de Deus, fora da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estar vendo já o artigo 5. E sempre, nós começamos com uma afirmação, temos um comentário, uma base bíblica e continuamos com uma negação. Sabemos, queridos, que esse tema é complexo, sabemos que existe muito tabu no meio evangélico, muito preconceito, medo, vergonha, falta de conhecimento sobre o assunto. Mas precisamos conversar sobre isso, como família, como igreja, como povo de Deus. Precisamos preparar as novas gerações para enfrentar isso, não é verdade? Sim, sim. Essas dificuldades que estão aí todos os dias, na TV, na internet, na escola, na rua, em todo lugar. Isso quer dizer que não é só para pais pensarem nos filhos. Os tios e os avós precisam também conversar isso com os respectivos sobrinhos e netos. Exatamente. Os adolescentes precisam ouvir, os jovens precisam também ouvir para que eles possam estar reorganizando as suas ideias à luz da palavra de Deus. Não sobra ninguém da família fora, então. Não sobra. Então. É para abençoar a todos. Então vamos lá. Artigo 5. Afirmamos que as diferenças das estruturas reprodutivas masculinas e femininas são parte integral do plano de Deus para o conceito de homem e mulher. Então, como Deus fez a estrutura reprodutiva feminina e a masculina, faz parte de um plano maior, de um propósito de Deus para nós, a respeito da nossa sexualidade. Marcos, capítulo 10, versículos 5 e 6, nos diz assim: Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro. Mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Então, olha só, irmãos, um texto do Novo Testamento, né, Rubem? Se reportando lá a Gênesis, onde fala que Deus criou macho e fêmea. Então, existem diferenças, sim. Agora nós estamos tratando, hoje vamos conversar um pouco sobre as estruturas reprodutivas, masculinas e femininas. Elas têm diferença e elas têm um propósito para essa diferença. E o que Joquebede também está mencionando é que Deus não criou uma mulher no corpo de um homem e muito menos um homem no corpo de uma mulher. Isso aí são coisas que o mundo está inventando, são mentiras satânicas para nos desviar dos propósitos de Deus. Por isso,
nós queremos dizer o seguinte: reconhecemos que existem anomalias físicas de pessoas que nascem com problemas em que a sua genitália não está definida. Por quê? Porque a entrada do pecado trouxe consequências complicadíssimas para a raça humana. Porém, as anomalias físicas ou mesmo condições psicológicas, elas não anulam a ligação criada por Deus entre o sexo biológico e o conceito pessoal de homem e mulher. Ou seja, se alguém nasceu com o corpo masculino, ele é homem. Se alguém nasceu com o corpo feminino, esta pessoa é mulher. E aí nós temos um texto que eu gostaria de ler esse texto para você. Esse texto se encontra em Romanos, no capítulo 1, do verso 24 até o verso 28. E diz o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos em si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras que são contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam, ou o que não deviam praticar. Primeiro, você vê aqui no texto o tempo inteiro que Deus só fala de homem e mulher. Ele não fala de uma terceira via, de um terceiro sexo, ou de quatro. De um homem que nasceu no corpo de uma mulher, ou de uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Então aqui não tem essa opção. Uma outra observação referente aqui ao texto: Deus os entregou a paixões ao ponto de que eles acham que aquilo é normal, eles acham que aquilo é certo, mas Deus não os impediu de pensar errado. Por quê? Olha o que diz. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tudo começou num coração pecaminoso, não entregue, não devoto ao Senhor, não submisso à palavra, que não aceita os conceitos e as determinações de Deus, que se volta contra Deus. Gente, tudo começa quando as pessoas se voltam contra Deus. Qual é o resultado natural disso? Deus os entrega a paixões infames, e o próprio texto diz que até a mente delas ficou mais pervertida ainda, porque elas negaram a sua relação com Deus e a sua submissão ao Senhor. O que a gente pode então concluir, ou pensar, melhor dizendo? Eu posso aprender com o mundo. Por exemplo, a Bíblia fala de água. Aí os seres humanos foram lá e descobriram que água é uma junção de H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Esse conhecimento é um conhecimento verdadeiro, não tem nada de errado nisso. Mas a interpretação que os seres humanos fazem dos fatos, das descobertas, aí é um problema. Eu prefiro ficar com o padrão da palavra de Deus, porque os seres humanos estão inventando coisas que são contrárias à vontade de Deus, por exemplo, dentro da área sexual. Eles chegam à conclusão: olha, tá lá, apareceu uma pessoa, é um homem fisicamente, mas na realidade tem o direito de ser mulher porque se sente como mulher. Eu vi recente um negócio que é uma coisa de doido. Um camarada de 40 e tantos anos, ou 50, não sei, que diz que é uma menina de 6 anos. E ele mesmo falou: é bom isso, sabe por quê? Porque eu não sou responsável por nada, eu não preciso decidir sobre nada, eu apenas preciso brincar, dormir e comer. Ou seja, essa pessoa é uma aproveitadora. E o pior, sabe o que é? Alguém vai lá e adota essa suposta criança de 6 anos, com 50 praticamente, para poder cuidar, para poder mostrar que é assim que é a vida. Ou seja,
tanto ele que está se passando por uma criança de 6 anos, como quem o adotou está errado do mesmo jeito. Nenhum dos dois está indo no caminho de Deus. Todos estão com as suas mentes reprovadas. Existem trevas espirituais nessas mentes. E por que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, crentes em Cristo Jesus, não podemos aceitar estes princípios para as nossas vidas. Eles não servem para nós. Nós negamos que mesmo que alguém tenha um defeito genético, mesmo que ele traga alguma anomalia genética, isso não impede de saber que ele seja homem ou mulher de acordo com o padrão de Deus. Ele criou homem sendo homem, mulher sendo mulher. E na próxima semana nós vamos falar para você justamente sobre isso. Nós vamos tratar um pouco sobre essas anomalias. E aí a gente quer que você não perca. Aqui é só cenas dos próximos capítulos, mas você pode, semana que vem, ouvir e assistir sobre um pouquinho, vamos só falar só um pouquinho sobre essa questão das anomalias. O nosso maior desejo é que isso sirva para você de reflexão. Eu vou só repetir, você pode até voltar para o começo ou para o meio dessa gravação. A minha leitura foi feita em Romanos 1, verso 24 até o 28. E ali você encontra muito mais do que o que eu li para você aqui. Pode ler o texto mais amplamente. E o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua família e sempre lhe mantenha apegado àquilo que é a vontade de Deus. E queridos, nós precisamos meditar no seguinte fato. Estamos vivendo um período da história da humanidade, talvez um dos mais difíceis, com essa questão de sexualidade, onde a humanidade realmente está caminhando longe do Senhor e confrontando diretamente os princípios de Deus, que a palavra dele deixou para nós, os valores. Então nós precisamos realmente nos firmar em Deus, conhecer o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que estão tentando colocar na mente das nossas crianças e combater com a palavra de Deus, com diálogo, com oração, com conversa. E precisamos também nos despir de muitos preconceitos, não é verdade? Sim, sim. Porque, por exemplo, nós sabemos que o órgão sexual masculino é o pênis. E o órgão sexual feminino é a vagina. Então, se um bebezinho nasceu com o pênis, o médico já logo diz, é um menino. Se vê uma menininha ali, o órgão sexual, uma vagina, é uma menina. E Deus também realmente criou para que fosse assim. Só que a humanidade tem se perdido. E como Rubem disse, Deus não errou. Não. Você e eu não nascemos no corpo errado. Não. Problemas, dificuldades, situações familiares, inúmeros fatores podem levar pessoas a tomarem posturas diferentes quanto à sua sexualidade. Sim. Mas Deus não erra. E não Deus erra. não erra. Exato. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Até a próxima semana. Até a próxima.